Joia, meninos, joia, meninas, tudo bem? Ó, hoje nós vamos praticamente iniciar o terceiro bimestre, tá? No terceiro bimestre eu já deixei um formulário lá semana passada, né? Então tem uma atividade lá que já conta pro terceiro bimestre. Mas na verdade nós vamos iniciar aqui, tá? Peguei alguns vídeos da internet sobre fatorial e já deixei lá com vocês, no próprio formulário, até para ajudar para fazer as atividades, tá? Nesse terceiro bimestre, meninos, nós vamos estudar uma matéria chamada análise combinatória. A análise combinatória, ela vai trabalhar com três conceitos. Conceito de permutação, de combinação e de arranjo, tá? O vídeo de hoje é para a gente conversar a respeito desses três conceitos. O que é uma combinação, o que é um arranjo e o que é uma permutação, tá joia? Só que antes da gente falar em permutação, arranjo e combinação, a gente precisa saber o que é uma fatorial. Porque na hora de calcular, vamos usar esse conceito de fatorial, tá? Então primeiro o professor vai esboçar aqui a fatorial, depois a gente volta a conversar. O que é uma fatorial, professor? Deixei o vídeo lá, inclusive, para vocês, lá no Google Sala de Aula. Fatorial é N fatorial. Isso é uma fatorial. É essa exclamação aqui. Professor, mas o que significa essa exclamação? Depende do N. Se o N for 4, eu tenho 4 fatorial. E o que é 4 fatorial? É uma multiplicação, é o princípio multiplicativo. Você pega o 4 e desmancha, né? E vai brincando. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Olha lá. Beleza? 6 fatorial. Vixe. Será que 6 fatorial é maior que 4 fatorial? É, né, professor? Muito maior ou um pouquinho maior? Vamos ver. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Fatorial de 4, fatorial de 6. Ó. Então reparou que à medida que sobem os números, o N é maior, a fatorial dele é muito maior. Beleza? Então tá. Ó, tem algumas operações com fatoriais que nós vamos ter que resolver também, né? De repente você tem isso aqui, ó. 15 fatorial. Né? 15 fatorial, concorda comigo que vai ser um número gigantesco, absurdo, né? Mas se eu tiver isso aqui, ó, 15 fatorial dividido por 13 fatorial, aí melhora. Aí dá pra gente fazer isso, ó. 15 vezes 14 vezes 13. Aqui eu não tenho 13 fatorial? Então aqui, ao invés de eu desmanchar 13, 12, 11, 10, eu paro a fatorial aqui. Ó. Eu vou desmanchar a fatorial de 15 até eu encontrar a fatorial de 13. Porque todo número dividido por ele mesmo, posso cortar que é 1. Então me sobrou quanto nessa divisão aqui? Ó? 15 vezes 14. 20 vão 2, 4, 6, 15, 0, 210. Beleza? Então 15 fatorial dividido por 13 fatorial, 210. Concorda comigo que é impossível, você não vai, ninguém vai te dar na prova para você resolver uma 15 fatorial. Porque 15 fatorial é um número absurdo, absurdo de grande. Tá joia? Então essa é a ideia de fatorial, né? Por que nós precisamos aprender fatorial? Porque as fórmulas de combinação e arranjo envolvem cálculo de fatorial e permutação também. Professor, então vamos lá.
O que significa permutação, arranjo e combinação? Ó, eu vou te dar uma situação. E aí, em cima dessa situação, nós vamos analisar o que é cada um. O que é arranjo, o que é combinação, o que é permutação. Por exemplo, tem três competidores, 3 atletas. Atletismo, corredores, né? Aí esses atletas, eles vão disputar uma corrida, certo? Esses atletas, eles vão disputar uma corrida. Qual que é a possibilidade, quantas possibilidades diferentes de chegada que eu tenho? Eu tenho o atleta A, o atleta B e o atleta C. Pode chegar em primeiro o B, o A em segundo e o C em terceiro. Mas também pode chegar o B em primeiro, C em segundo e o A em terceiro. Mas pode ser o A em primeiro, o B em segundo e o C em terceiro. Mas também pode ser o A em primeiro, o C em segundo, o B em terceiro. Ah, mas o C também pode ganhar, o A ficar em segundo e o B em terceiro. Mas pode ser o C em primeiro, o B em segundo e o A em terceiro. Concorda comigo que são essas 6 possibilidades que nós temos de formar o pódio final desses 3 atletas? Sim ou não? Certo? Então aqui são 6. Poderia calcular isso diferente? Poderia. Essa situação que eu passei para vocês é uma permutação. Ó, meu objetivo hoje não é fazer cálculo não, tá? Meu objetivo hoje é só conversar. Porque nós temos o recesso a semana que vem, eu não quero já entrar direto nessa ideia não. Vou deixar para depois do recesso. Tá joia? Mas a permutação seria isso. Ó. Quantos atletas eu tenho? 3. Faz 3 fatorial. Quanto que dá 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Olha lá. Quantas possibilidades nós temos aqui? 6. Tranquilo? Então, para fazer o cálculo de combinações, eu preciso de fatorial. Aqui eu tenho 3 atletas. E se eu tivesse 10 atletas? Concorda que ficaria inviável a gente fazer isso aqui, né? Fazer a contagem 1 por 1. Aí a gente faria a contagem aqui, ó, na calculadora. 10 fatorial. Tranquilo? Mas relaxa, tá? Relaxa porque ainda vamos conversar mais a esse respeito. Meninos, ó, agora a gente precisa entender a diferença de combinação, permutação e arranjo. Ó, nesse exemplo da permutação, eu tinha quantos atletas? 3 atletas. Quantas posições no pódio? 3. Concorda que não ia ficar nenhum atleta de fora do pódio? Ia ficar justinho. Eu ia pegar todos os atletas e simplesmente trocá-los. Agora, vamos supor que eu tenha 5 atletas. Eu tenho o atleta A, B, C, D e E. E tenho um pódio de 3 lugares. Quem pode chegar em primeiro? O A. Segundo, o D. Terceiro, o B. O que aconteceu com o atleta C e E? Ah, ficaram fora do pódio. Mas em outras possibilidades, eles poderão entrar no pódio. Concorda? Então sempre vai ficar atletas no pódio e atletas fora. Então aqui eu tenho o número de atletas diferente do número de posições. Eu tenho mais atletas do que
posições. Beleza? Quando eu tenho mais atletas do que posições, eu tenho um arranjo. Certo? Se fosse 3 atletas e 3 posições, eu teria uma permutação. Agora, se tiver mais atletas do que posições, eu tenho um arranjo. E aí a fórmula para calcular o arranjo é outra, que eu não vou passar agora, tá? Depois do recesso a gente vai conversar sobre ela. Tranquilo? Beleza? Agora, eu tenho arranjo e combinação. Beleza? Vamos supor que eu tenho o aluno A, o aluno B e o aluno C. O aluno A, o aluno B e o aluno C. Certo? Aí eu faço uma competição de matemática na sala de aula. E eu vou premiar um prêmio melhor para o segundo, para o primeiro, aliás, e um prêmio menor para o segundo. E o terceiro não vai ganhar nada. Então o meu pódio concorda que ele tem 2 lugares? Sim ou não? Beleza. Então, o que nós temos aqui, ó? Quais são as possibilidades? Pode ser o A e o B. Ah, pode ser o A e o C. Ah, pode ser o B e o A. Ah, pode ser o B e o C. Ah, pode ser o C e o A. Mas também pode ser o C e o B. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades de pódio. Concorda? E essas 6 possibilidades, elas são diferentes. Elas são diferentes. A e B é diferente de B e A? É, porque quem que ganhou o maior prêmio? O A. Quem que ganhou o maior prêmio aqui? O B. Isso é ideia de arranjo. Agora, o que vai ser uma ideia de combinação? Ideia, tá? Isso aqui a gente vai falar no bimestre inteiro. Não assuste com a primeira aula, não. Qual que é a ideia de combinação? Agora eu vou mudar aqui, ó. Eu tenho os mesmos alunos, só que agora eu não tenho competição mais, tá? Agora eu não tenho mais primeiro e segundo lugar. Agora eu quero formar duplas. Aí eu pergunto, quais as possibilidades de formação de duplas para fazer um trabalho que eu tenho? Como que pode ser a dupla para fazer esse trabalho? Ah, professor, pode ser o A e o B, o aluno A e o aluno B. Ah, mas pode ser o A e o C. Ah, mas pode ser o B e o A. Ah, mas pode ser o B e o C. Ah, mas pode ser o C e o A. Ah, mas pode ser o C e o B. Quantas possibilidades de formação de duplas que nós temos? 6, professor. Não. Por que não? Porque a dupla A e B é igual à dupla B e A. A dupla A e C é igual à dupla C e A. E a dupla B e C é igual à dupla C e B. Então, quantas duplas diferentes que nós temos? 1, 2, 3. Ao invés de 6, nós temos 3. Entenderam a diferença? Aqui no arranjo, o lugar de formação importa. Agora, aqui na combinação, se é primeiro e segundo, segundo ou primeiro, isso não interessa. Então, tem situações que a ordem vai ser relevante. Tem situações que não. Quando a ordem é relevante, nós temos um arranjo. Quando a ordem não é relevante, nós temos uma combinação. Beleza, meninos? Ó, antes de terminar o vídeo de hoje, o professor... Vou fazer a correção de alguns exercícios que eu deixei no formulário da semana passada, tá? Que era para me entregar hoje, porém eu vou alterar o envio até sexta-feira, tá? Até sexta-feira antes do recesso aqui agora. Ó,
Vamos lá, eu tinha algumas questões. Eu tinha uma questão lá assim que falava assim, ó. Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os algarismos do sistema decimal? Quais são os algarismos do sistema decimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concorda que são 10 algarismos? Do 1 ao 9, mais o 0. Beleza? O que é que eu quero? Formar números de dois algarismos. Concorda que aqui pode ser qualquer número menos o 0? Porque se eu colocar o 0 aqui, ó, qualquer número que eu colocar aqui vai ser o número de um algarismo. Beleza? Certinho? Então aqui tenho que tirar o 0. Então tirei o 0. Se eu tirar o 0, me sobra quantas possibilidades para eu colocar aqui? Sobram 9. Né? Não é o algarismo 9 não, professor. Me sobrou 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. 9 possibilidades. Agora aqui, concorda que o 0 já pode entrar? Né? Aqui pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Então são 10 possibilidades. 9 vezes 10, 90. Então quem que é o primeiro número de dois algarismos? É o 10. 10, 11, 12. Se eu for contando até o 99, vai dar quanto? 90 possibilidades. Porém, no exercício, falou que eu queria números de algarismos distintos. E o que são algarismos distintos? Diferentes. Então concorda que o 11 não vai poder entrar. O 22 não vai poder entrar. O 33 não vai poder entrar. O 44 não vai poder entrar. Então quer dizer que eu não tenho 90 números. Eu vou ter menos. Agora vamos ver como que a gente vai fazer isso. Ó, a ideia é a seguinte. Ó. Aqui não pode ser o 0. É a restrição. Agora, a restrição dessa casa decimal tem restrição? Tem. Qual que é a restrição? Não pode ser o mesmo número que está aqui. Aqui pode ser qualquer um dos 10, menos o que está aqui. Se o 1 estiver aqui, não pode estar aqui, porque senão dá 11. Se o 2 estiver aqui, não pode ser aqui, porque senão dá 22. Então, quantas possibilidades que eu tenho aqui? 10 menos essa. Então, aqui tem um número. Então, 10 menos 1. Opa, tá indo aqui. 10 menos 1, 9. 9 vezes 9, 81. Tranquilo? Beleza? Isso se o exercício falar que são números distintos. Ó, agora, se eu te falasse assim, ó, quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever? Então, vamos lá. Agora 3 algarismos. Aqui pode ser o 0? Não. Se não pode ser o 0, tenho 9 possibilidades. Aqui pode ser o 0? Pode. Então são 10 possibilidades, mas não pode ser esse. Então 10 menos o que está aqui, 9. E aqui? Aqui pode ser o 0? Pode. Pode ser o 0, mas não pode ser nem esse nem esse. Então eu já tenho que tirar um número que está aqui, 9 menos 1, 10 menos 1, 9. Menos o que está aqui, 9 menos 1, 8. Então aí nós temos 9 vezes 9, 81. Vezes 8. 8, 64. 648. Números de 3 algarismos. Nossa, professor,
Mas não tinha que dar 999? Não. Nós tiramos os repetidos. Beleza? Então vão ter vários problemas que vocês vão enfrentar por aí de contagem. Isso são problemas de contagem. Tá? A leitura, a interpretação vai valer muito. Tá? Tem um outro exercício que eu queria falar com vocês, que tá lá, é o último exercício do formulário. Ele fala assim, ó, quantos, deixa eu só dar uma olhada do, isso, tá gravando aí. Ele fala assim, ó, quantas palavras, entre aspas, porque não são palavras, na verdade nós vamos chamar de anagramas. Quantas palavras eu posso formar com as letras da palavra baixo? Na verdade, é quantos anagramas, por isso que ele pôs palavras entre aspas. O que é um anagrama? Isso é um anagrama. Olha um outro anagrama, ó. Esse é um outro anagrama, escrito com as letras da palavra baixo. Também é um anagrama. Ele quer saber quantos anagramas a gente consegue escrever, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, quantas opções que eu tenho aqui? O B, o A, o I, o X e o O. 5 opções. Aqui, quantas opções? 4, concorda? Por que 4? Porque uma letra já está aqui. Ó. Se eu coloquei o B aqui, aqui me sobra 4. Se eu coloquei o X aqui, tiro o X, fica 4. Então aqui eu tenho 4 posições. Aqui, 3. Aqui, tirar as 3, sobra 2. Aqui, tirar as 4, sobra 1. Agora, quantas as possibilidades possíveis? Multiplicar. Está enxergando uma fatorial aqui, ó? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Faz a fatorial de 5, 120. Então, com a palavra baixo, dá para eu construir quantos anagramas diferentes? 120. Beleza? Agora, na hora do exercício, ele pode tentar te colocar dificuldade. Ele pode te perguntar quantos anagramas eu consigo escrever com as letras da palavra baixo, começados por consoantes, né? Aí, o que você vai fazer? Ó? Você vai fazer assim, ó. Ele quer que eu comece com consoante. Se eu vou começar com consoante, quantas possibilidades eu tenho aqui? 5? Não, 2. Só o B e o X. Agora, se o B estiver aqui, aqui me sobra quantos? 4. Aqui, 3, 2 e 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. 8, 24. 24, 48. Ah, 48 anagramas com as letras da palavra baixo, começados com B ou com X. Beleza, meninos? Ó, vou deixar o vídeo lá, dá uma olhada. Vou ver se eu pego um vídeo na internet sobre combinação, permutação e arranjo. E já deixo para vocês irem assistindo. Mas depois do recesso, a gente vai voltar nesse papo nosso aqui. Beleza? Então um abraço e bom descanso.